Senhor, a gaiola se tornou pássaro e voou, e meu coração está louco, porque uiva para a morte, e sorri de trás do vento para meus delírios. Que farei com medo? Que farei com medo? Já não dança a luz em meu sorriso, nem as estações queimam pombas em minhas ideias. Minhas mãos ficaram nuas e foram aonde a morte ensina os mortos a viver. Senhor, o ar me castiga o ser. De trás do ar existem monstros que bebem meu sangue. É o desastre. É a hora do vazio não vazio. É o instante de pôr ferrolho nos lábios. Ouvir os condenados a gritar. Contemplar cada um de meus nomes, enforcados no nada. Senhor, tenho 20 anos. Também meus olhos têm 20 anos, e contudo não dizem nada. Senhor, consumei minha vida num instante. A última inocência explodiu. Agora é o nunca, jamais, ou simplesmente foi. Por que não me suicido diante do espelho e desapareço para reaparecer no mar, onde um grande barco me esperaria com as luzes acesas? Por que não extraio minhas veias e faço com elas uma escada para fugir ao outro lado da noite? O princípio deu à luz o fim. Tudo continuará igual. Os sorrisos gastos, o interesse interessado, as gesticulações que arremedam o amor. Tudo continuará igual. Mas meus braços insistem em abraçar o mundo, porque ainda não lhes ensinaram que já é demasiado tarde. Senhor, expulsa os féretros de meu sangue. Recordo minha infância, quando eu era uma anciã. As flores morriam em minhas mãos porque a dança selvagem da alegria lhes destruía o coração. Recordo as negras manhãs de sol, quando era criança. Quer dizer ontem. Quer dizer, faz séculos. Senhor, a gaiola se tornou pássaro e devorou minhas esperanças. Senhor, a gaiola se tornou pássaro. Que farei com medo? Nossa, Tatiana, essa poesia é uma poesia escavada pela Tatiana, é da Alejandra Pizarnik, uma poeta argentina. Fala dela pra gente, Tati, fala como você chegou nela. Eu conheci por meio de uma amiga querida, Thalissa, que falou dela a primeira vez para mim. Aí nessas descobertas para Poesia Foda da Semana, eu fui atrás de poetas mulheres, estava afim disso. E desconhecidas um pouco da gente, né? Eu, por exemplo, tinha visto alguns poemas quando a Thalissa me falou e gostei demais. Esse poema tem a tradução de Virna Teixeira e Carlos Machado. Fuçando, né? Tem bastante coisa dela na internet, eu fiquei bem empolgada, né? Gostei Não, as coisas bastante. que você me mandou dela são muito bonitas mesmo. Muito, Muito muito. bonitas. Ela nasceu em Buenos Aires em 1936, ela é filha de pais imigrantes judeus russos que vieram fugindo mesmo do antissemitismo que já estava nesse período em alta, né, na Europa, na Rússia em especial. Ela começou a fazer vários cursos, não terminou nenhuma formação universitária, começou a filosofia, letras, jornalismo. Ela foi morar nos anos 60 em Paris, muito amiga do Júlio Cortázar, ficou amiga do Otávio Paz, que escreveu inclusive um prefácio para um livro dela. E aí ela volta para a Argentina e em 72, aos 36 anos, depois de 5 meses internada numa clínica com depressão, uma depressão muito severa, contra a qual ela lutou a vida toda. Ela sempre foi uma figura desde a infância, pelo que eu vi nas biografias disponíveis, assim,
Ela foi uma figura que brigou contra essa tristeza, assim, muito funda, que acabou, enfim, se tornando uma depressão severa. Ficou internada 5 meses. No fim de semana que ela consegue autorização para voltar para casa, ela toma uma dose altíssima de barbitúricos e escreve no espelho dela: não quero nada mais que até o fundo, e se mata, né? Aos 36 anos, em 72. Considerada a poeta contemporânea, né, moderna, argentina, mais importante que tem. Uma figura meio desconhecida, né, ainda. É desconhecida para nós, né? Não sei como que é para os argentinos. Argentinos, manifestem-se. Pois é. Eu acho que não, ela não é desconhecida, porque, inclusive, me parece que a família dela, uma família bem conservadora, tradicional e etc., pensou em destruir todos. Ela escrevia loucamente desde os 15 anos, pensou em destruir todos os cadernos dela e tal. Ela deixou Por que como... destruir? Porque Porque, enfim, desequilibrada, fora do padrão, ela brigou com o peso, ela se tornou... É uma trajetória feminina muito característica, né? Uma figura que brigou com o peso, com ganho de peso, era super fora de padrão, assim, sempre usou cabelo curto. Veja, nasceu em 36. Ela foi pintora também, as pinturas dela são bem bonitas. Eu não sei, ela era uma figura muito delirante, né? Eu acho. E me parece que a família mais tradicional, mais ortodoxa e tal. Cortázar, que foi responsável pela edição das coisas pós-morte dela, embora ela, em vida, tenha sido bem reconhecida. Ela ganhou vários prêmios, ela não foi uma poeta desconhecida em vida. Ela ganhou reconhecimento literário e tal, mas eu acho que não foi suficiente, né? não resolve, né? Essas coisas não resolvem. Essas almas sensíveis, né? Principalmente do começo do século XX aí, né? Eram tempos tão cruéis quanto os que estamos passando agora, né? Eu entendo totalmente. Eu não entendo, na verdade, não sou uma pessoa depressiva, né? Mas entendo. De algum modo você lê ela, você entende o contexto dela e você entende, né? É uma tristeza, mas você entende, né? Como a Virginia Woolf, por exemplo, também, ou como uma Ana Cristina César, né? Essas mulheres muito sensíveis, fora do padrão, que acabaram tirando a própria vida. Ela tem uma frase dela que eu achei muito, que é uma frase de um diário dela, que eu achei bem significativa, assim. Entre outras coisas, escrevo para que o que temo não aconteça, para afastar o que me machuca, para afastar o mal. Dizem que o poeta é um grande terapeuta. Nesse sentido, a missão poética envolveria exorcizar, conjurar e também reparar. Escrever um poema é curar a ferida fundamental, a tristeza, porque todos nós estamos feridos. Nossa. O que eu ia te perguntar é o seguinte, que eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar. Por que você gostou desse poema? Quando eu te mandei, o que te É bom a pegou gente falar nele? um pouco sobre gosto, né? A gente sempre fala sobre qualidades estruturais. Eu gosto. Aí é bem gosto pessoal mesmo. Eu gosto das imagens que ela constrói. Eu gosto muito dessa construção de imagens que ela tem para imagens que ao mesmo tempo são palpáveis, mas são fantasiosas, né? De um lugar denso para tentar descrever uma densidade, talvez, de um sentimento que ela esteja sentindo, de um sentimento que ela esteja sentindo. É isso mesmo. Eu gosto disso. E foram aonde a morte ensina os mortos a viver, sabe? E isso que ela faz da gaiola se tornou pássaro, né? Sabe, essa construção, né? Uma gaiola se tornar pássaro, não, sabe? Não existe, mas você consegue compreender o que ela está dizendo aqui, né? Daquilo que prende e voou, né? E se libertar, né? Aquilo que prende alça voo, assim. Eu gosto muito, assim. É o tipo de coisa que eu gostaria de escrever. Então, eu falei para você, né, que eu acho que as coisas que você escreve são um pouco parecidas com isso.
Acho que ela escreve melhor do que eu, de fato. É lindo que ela escreve. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto, que é eu também gosto muito dessas imagens. Inclusive, ela foi chamada de surrealista, ela foi amiga do Breton também, do André Breton. Mas, isso aqui é muito lindo. Ó. Recordo as negras manhãs de sol quando era criança. Quer dizer ontem, quer dizer faz séculos. Eu vou falar, sabe o que me pegou nesse poema? Quando ela fala, por que não extraio minhas veias e faço com elas uma escada para fugir ao outro lado da noite? E depois quando ela fala, na estrofezinha que ela fala, Senhor, expulsa os féretros do meu sangue. O que é féretros? Féretro é caixão. Eu acho tão forte a ideia de você traduzir aquilo que é impalpável com as imagens muito materiais. Não, é exatamente o isso. Sangue, que é muito parecido com o que a gente comentou da Hilda também, né? É o tipo de coisa que eu gosto, assim, acho. E essa coisa meio de ser autobiográfico, né? Porque ela tá falando, eu tenho 20 anos, ela de fato tinha 20 anos quando escreveu isso, né? 22, Mas ao mesmo tempo não é autobiográfico, né? É uma autobiografia paralela, né? É uma autobiografia sentimental quase, né? Então, eu acho muito que lindo o que eu gosto é que é a semelhança que eu vejo com algumas coisas que você escreve é um extremo da lírica, sabe? Você pega a lírica como essa poesia, eu gosto sempre de repetir, tá? Para quem está chegando agora, poesia lírica é uma poesia que não conta uma história, é uma poesia que expressa o que aquele sujeito está sentindo. E eu acho que quando você tem uma expressão muito profunda de si, dessa forma, com imagens mais materiais e que você está chamando de autobiográfico, eu estou falando que é uma expressão sentimental, quando você está falando de fato, de uma maneira muito profunda de si, você de fato está falando de uma maneira muito profunda de todos. De todo mundo, É isso que eu acho que pega, entende? Acho que é uma... não é o superficial do falar de si, não é o abstrato, é assim, alguém que de fato mergulhou na própria tristeza e trouxe à tona isso com palavras e com isso a gente consegue também dar nome às nossas tristezas, por mais que tenhamos diferenças e tal, mas tem uma coisa do profundamente humano, talvez, né? Eu acho que isso é bonito. Esse tipo de poesia, assim, eu vou falar uma coisa que vai parecer absurda, sabe? Mas é um tipo de coisa que você lê e você não tem como discordar, sabe? Porque ela não é uma poesia exatamente que vai passar... Por mais que ela tenha uma construção de fato racional, ela está fazendo opções estéticas aqui, que, né, são escolhas que ela faz, vou construir desse jeito. Quando você lê, ela te pega em outros lugares, porque ela constrói imagens muito poderosas, né? Se eu achasse importante falar sobre essas coisas, eu diria quase inconscientes. Mas é meio isso, ela constrói... como ela constrói imagens que você não consegue exatamente codificar pelo racional, ela pega em outros lugares, né? Sim. É isso, né? Expulsa os féretros do meu sangue. Você tem que encaixar isso e esse encaixe ele não é um encaixe que passa pelo racional. Depois você entende racionalmente, mas ele primeiro te atingiu. Ele tem um impacto, assim. Eu achei lindíssimo isso, recomendo que vocês procurem as coisas dela, porque essa é uma das muitas, é uma das poucas mais longas dela. Ela tem poemas bem mais curtos, mas todos com esse tipo de impacto, né? Que são umas imagens surrealistas, né? Tentam encaixá-la um pouco nisso, né? Essa coisa do sonho, da falta de lógica e etc. Mas eu acho que está além disso. Não é uma destruição deliberada, como os surrealistas faziam, quase artificial, assim, da lógica e da racionalidade. Eu acho que é resultado mesmo de do encontro com uma forma de expressão de um mergulho muito profundo em si, né? Eu gosto disso. Muito obrigada, Tati, por apresentar essa poesia pra gente. Então é isso, Poesia Foda da Semana é esse quadro, que é um quadro de resistência nosso. Toda vez que a gente olha as estatísticas do YouTube, a gente vê
que temos um público reduzido e muito presente, porque o YouTube conta pra gente que as pessoas veem o vídeo por mais tempo, mas são menos pessoas que veem. A gente vai continuar fazendo, a gente agradece a todo mundo que gosta de poesia e todo mundo que não gosta e começou a gostar um pouco por causa do Poesia Foda da Semana. É essa a intenção. Então, para ajudar a gente, você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você compartilha nossos vídeos, manda para os seus amigos e é isso, né? Quem quiser apoiar a gente, temos um projeto de financiamento coletivo continuado no Catarse e o link está aqui. Muito obrigada.